a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja mais uma vez neste dia em cada um de nós. Amém. Seja com todos aqueles que também nos acompanham por meio das redes sociais aí, da internet. E que o Espírito de Deus seja o nosso guia no conhecimento e em toda a sabedoria que for proporcionada a cada um de nós nesse momento. Amém. O objetivo de Deus é a unidade na fé. Né? De acordo com 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Todos nós devemos ser um, de acordo com a oração sacerdotal de Jesus Cristo em João capítulo 17, para que tenhamos o mesmo pensamento, as mesmas palavras, o mesmo parecer. O que eu ensino aqui, o outro deve estar ensinando a mesma coisa em outro local. O preconceito deixará de existir entre o povo de Deus, porém a unidade na palavra é uma só. O que Deus diz vale para todos que em todo lugar estiverem pregando a palavra. O povo de Deus vai estar com o pensamento fixo, focado em Jesus Cristo, que é o único que pode nos dar salvação. Nada mais. Nem um ser, nem um objeto, nada dá salvação para ninguém. Só Cristo Jesus. O único nome debaixo do céu que importa, sejamos salvos. Nos últimos momentos da história vai ter só dois partidos. Direita e esquerda. Os bons e os cabritos. É esse mesmo. Os da direita e os da esquerda. Os bodes são da esquerda. Os que fazem a vontade de Deus e os que vai contrário à vontade de Deus. Então, Oséias deixou registrado: o meu povo perece por falta de conhecimento. O princípio da sabedoria, o afastar-se do mal, vai fazer parte da nossa vida no cotidiano. O que é o conhecimento e o que é a sabedoria? Nós precisamos buscar urgentemente. Lembrando-me aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, quando andaram dizendo que a paz e segurança equivale à destruição. Quem está acompanhando os jornais por aí deve estar se perguntando: nós estamos vendo falar de guerra? Cadê a paz? Eu não vi ainda. Mas a destruição só vem depois de serem paz. O último acontecimento que nós estamos vendo aí é a questão Estados Unidos-Irã. Tentaram negociar, parece que o negócio está mais para a guerra do que para a paz. Agora de manhã teve ataque em Israel e Estados Unidos no ar. Olha só. O objetivo é fazer com que eles entrem em acordo de paz. E sabe o que vai acontecer? Ao meu ver, a paz, tanto esperada, vai ser anunciada. Depois sim, depois vem a guerra. Mas por enquanto, a paz. Agora tem rumores de guerra, tem um monte de coisa acontecendo. Mas sem profecia o povo se corrompe. Mas aquele que segue a profecia, esse aí não vai ter motivo de estar errando, não. A Bíblia é certeira. A palavra de Deus é verdadeira, não pode errar. Se nós não acompanharmos as orientações bíblicas, nós vamos saber exatamente em que hora nós estamos com o relógio de Deus. E podemos ter a oportunidade de transmitir para as pessoas que o tempo é chegado mesmo. Tá? No fim. Não é história de alguém diz assim, é história de crente. Não, agora não tem mais nem como mesmo dizer que não é o fim mesmo. Tá? Que os últimos ocorridos que vai ter, nós sabemos que haverá uma lei mundial, tá? Para deixar claro aí a questão dos dois partidos que nós falamos anteriormente.
quem serve a Deus e quem serve a besta e o dragão, Satanás. Então, vamos aprofundar-nos um pouco sobre o conhecimento e a sabedoria de Deus. Vamos conversar com Apocalipse capítulo 5, versículo 11. O Apocalipse é uma revelação, não é nada que esteja longe do nosso conhecimento, do nosso entendimento, porque Cristo, em Lucas 8, verso 10, ele diz a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Vamos ver algumas coisas aqui sobre o reino de Deus. Aos demais, sim, tudo bem, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Muita gente aí que se professa ser cristão lê a Bíblia direto. Leem, veem, escutam, mas não fica no coração. Entra de um lado, sai do outro e ela não permanece no coração. Aquele que diz que eis que estou à porta e bato é Cristo. E nós sabemos que nós somos a casa. O coração é a porta. Na verdade é a mente. Quando Cristo entra, é quando você deixa o verbo entrar. O verbo é a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era. Está escrito dizendo que o verbo, que era Deus, porque Deus é Espírito, está escrito, né? E o verbo era Deus, sendo que o verbo era Deus e que era Espírito. Quando a palavra de Deus entra, é o Espírito de Deus entrando na porta do meu coração e agora entra pela porta da casa, que é o meu corpo, o meu ser inteiro, a porta sendo o coração. O Espírito agora que entra vai me dirigir, vai me guiar. Mas como é que eu vou me deixar ser guiado pelo Espírito? Quando eu sigo as orientações do Espírito, a palavra. Já ouviu falar que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando você anda em conformidade com o Espírito de Deus, é vida. É como se você estivesse comendo do fruto da árvore da vida. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é espiritual, portanto só devemos compreendê-la se for espiritual. Se nós não formos espiritualmente, para compreender, nós não vamos compreender. Algo carnal não pode compreender algo que é espiritual. Bom, aí diz que, numa visão que João teve, eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Muitos anjos. Ele ouviu a voz de muitos anjos. Estavam onde esses anjos? Ao redor do trono. Quem estava sentado no trono? Deus, né? Agora especifica em detalhes. Eu não sabia disso, eu pensava que não estava na Bíblia, está na Bíblia. Ao redor do trono, os anjos estavam lá e vão ouvindo agora a voz deles. E dos animais e dos anciãos. Alguém pode dizer assim, mas não entendi o que seria essa voz dos animais e dos anciãos. Não vai ser o assunto de hoje. Mas tudo isso é compreensível. Tudo nós podemos compreender. Aqueles que dão ouvido ao Espírito de Deus compreenderão. Por exemplo, animais. Aqui nós vemos na simbologia apocalíptica que animais são reinos. Eu não vou, como disse antes, eu vou entrar nos detalhes. Tá? Nós vamos focar aqui sobre Deus, mas nós não vamos entrar ainda sobre os animais e nem os anciãos. O ancião é algum ser de respeito. João ouviu os anjos, a voz dos anjos, estavam em redor do trono, também dos animais, que são seres viventes, né? E dos anciãos. Aí varia de versão para versão, por isso nós devemos estudar a Bíblia examinando. Se eu puder ler 4, 5, 6, 10, 20 versões, para mim melhor.
Porque se é o Espírito que vai me guiar, eu vou saber exatamente onde o homem andou triscando alguma coisa. E nós vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um texto de Apocalipse 14, verso 1. Nós vamos conferir na Bíblia. Ver se tem alguma coisa diferente. Onde o homem trisca, a gente percebe. Porque é o Espírito que orientou os próprios profetas, vai nos orientar a compreender da mesma coisa, o mesmo parecido, o mesmo pensamento, as mesmas ideias. E era o número deles quem? Dos anjos, dos animais, ou seres viventes, e dos anciãos, eram milhões de milhões. Imagina, caiu uma terça parte aqui na terra, dos anjos, só dos anjos. Uma terça parte dos anjos, ou seja, de cada 3 caiu 1. E o que foi que derrubou os anjos? A cauda do dragão. É justo, cauda. Mentira, engano. Foi ele que pregou um engano, os anjos que derrubou eles. É chamado de cauda. Número de milhões e milhares de milhares. O verso 12, nós lemos o 11, vamos ler o 12, vamos ler o 13 para nós compreender direitinho isso, tá? Que com grande voz diziam, a voz que João ouviu, com grande voz diziam, ora os milhões e milhares e milhares de anciãos e de animais. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo, né? O Cordeiro que foi morto. Então não tem nem para onde a gente correr, né? Não tem nem como a gente negar quem é o Cordeiro, né? Aqui está cá. O Cordeiro que foi morto. O Cordeiro que foi morto só tem um que nós conhecemos. Não tem para onde correr. Digno é o Cordeiro. Olha o tanto de milhões e milhares e milhares de vozes dizendo: digno é o Cordeiro. Olha esses milhões de milhões. Isso aqui é impressionante. Eles diziam que ele era digno, o Cordeiro que morreu por mim e por você, é digno de receber o poder. Jesus diz assim: todo o poder me foi dado. Aonde? No céu e e na terra. Pois ele é digno disso. Riquezas, tudo é dele. O que é do Pai é dele. O Pai deu tudo para ele. O mundo, quando caiu em pecado, o próprio Pai entregou para Cristo o mundo. Como se assim está aí, salva eles. Salva o mundo. Sabedoria também foi dado para ele. Não só foi dado, mas ele próprio é a sabedoria. O apóstolo Paulo diz: nós pregamos a Cristo. Sabedoria de Deus. E força é digna a ele. Honra é digna a ele. Glória é digna a ele. E ações de graças digna a ele. E preciso nós acreditarmos mais em Jesus Cristo. Vocês lembram que está em Apocalipse 14, 12? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os quê? E os mandamentos de Deus nós sabemos quais são. O que significa? Mas a fé de Jesus alguém sabe? A fé na capacidade que eles têm para nos salvar de forma ampla, completa e ele é digno.
No que diz respeito à salvação, ele tem tudo planejado. Não depende de nada para nos salvar. Agora tem um plano da redenção juntamente com o Pai. E nós precisamos compreender esse plano. Nós estudamos isso lá no acampamento. Já no verso 14, ou melhor, no capítulo 14, verso 1, e olhei, continua João dizendo, olhei, e eis que estava o Cordeiro, esse que é digno de toda honra, toda glória, todo poder, sabedoria, graças. Olhei, eis o Cordeiro sobre o monte Sião. E com ele estava quantos? É simbólico ou é 144 mil mesmo? 144 mil mesmo, porque era 12 mil de cada tribo. E eram quantas tribos? 12. 12 vezes 12 mil? 144 mil. A matemática da Bíblia é perfeita. Também não é sobre... Estava 144 mil. Peço os irmãos se tiver a Bíblia aí, abra aí só para nós conferir uma coisa aqui. Porque em suas testas, nas testas de quem? Em suas testas tinha escrito o nome de quem? O nome do Pai de Jesus Cristo. É por isso que eu pedi para que nós vamos para conferir. O que é a sua dívida? E então olhei e vi diante de mim o Cordeiro, Pode conferir aqui. e em pé, Só do Pai. E aí está o nome de quem? Do Cordeiro. Qual é a versão que é a palavra de Deus? Ou as duas são palavras de Deus? Tem duas versões? Onde o homem tem escolha? O Espírito me diz o quê? Chamar a atenção só do Pai, né? Aí, só do Pai. Pai e Filho. E por que essa minha versão está só o Pai? Agora, porque o que me impede de eu crer na sua versão? O orgulho? É porque a minha Bíblia é correta? Qual é a palavra de Deus? Essa minha versão ou a sua? E o texto começa falando do Cordeiro e seus inimigos. Ok. Aí, exalta só o Pai. Oh, as duas coisas estão tudo correto. Como é que é isso? Na minha teste, se eu fizer parte dos 144 mil, vai ter que nome? O nome do Cordeiro A Bíblia de Jerusalém diz o seguinte, pastor: tive depois desta visão, e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, com 144 mil que trazia escrito sobre a fonte, o nome dele e o nome de seu pai. É o nome de Cristo e o nome do Pai de Cristo. É o Pai e o Filho. Vai estar nossas fontes, nossa testa, caso nós venhamos fazer parte desse número de 144 mil. Só que, rapidinho, os 144 mil são apenas aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus. Se porventura nós estivermos vivos, aqueles que são cabeças de famílias, por ocasião da volta de Jesus Cristo, você vai receber. Por quê? Porque não compreenderam, não é verdade. Quem vai compreender são 144 mil. E conhecereis a verdade, e a verdade. E é pela fé. E o que é fé? É a convicção de fatos que não se vê. Tá? Exatamente. Então, se eu não tenho convicção, isso é fé? Agrado a Deus? Não, porque está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu estou falando sobre o tema aqui, eu não estou compreendendo o assunto e não tenho convicção, não tenho certeza, não transmito firmeza no que falo para vocês, isso é fé?
Olha ver como a coisa é séria. Vamos para Isaías 66, versículo 22. Lembra os milhões e milhões, milhares e milhares que estavam diante do trono adorando a Deus? E dizendo, aquele que foi morto é digno. Olha o que diz o profeta Isaías. Porque como os novos céus. Novos céus. O Senhor prometeu fazer novos céus. Lembra que está no plural, viu? Novos céus. Fala daqueles. Quer conferir? O apóstolo Paulo falou em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Verso 3. Hebreus 11, verso 3. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se Outras vê. versões. 11 versos. O universo. Nós sabemos que o universo de Deus é grande. Pela Bíblia de Jerusalém. 11:3, né? Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Ficou Deus. mais entendido. Por isso é que o mundo visível não tem a sua origem em coisas manifestas. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Vamos chegando em consenso e tendo o verdadeiro entendimento. Amém. Verdadeiro sabedoria. 11 verso 3. Hebreus 11 verso 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. Agora vamos fazer aqui um paralelo. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Pela fé entendemos que o universo foi criado. O universo e mundos. Os mundos constituem esse universo infinito de Deus. Agora, esses mundos são chamados de Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. a terra é a nossa. Os outros são chamados de mundos também. Assim como a terra é um mundo para nós, existem outros mundos para outros seres que Deus criou. O universo de Deus não é limitado apenas para a nossa terra, o planeta Terra. Pergunta nas igrejas se eles sabem isso. Está aí escrito. Por que não entendem? Porque os líderes privam do conhecimento. Irmão, Sim. o fato de Deus fazer esses céus novos aí também. Por exemplo, muitos acreditam, outros não, que o homem já pisou na Lua, por exemplo. Né? Outros dizem que foi lá em Marte. Significa que Deus vai purificar porque o pecado esteve lá. A verdadeira ciência está em conformidade com a palavra de Deus. A falsa ciência não pode estar. Então o que Isaías diz mais aí? Porque como os novos céus, aqui demos aqui uma pinceladinha só para aumentar o nosso conhecimento, e a nova terra, porque essa aqui vai ser renovada, tá? E a nova terra que hei de criar, diz o Senhor, estarão diante da minha face, ou diante de mim. Quem vai estar diante dele? Os novos céus que ele há de criar, com a nova terra que ele também há de criar, vão estar diante dele, e assim diz ele, né, o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome.
Por exemplo, Linhares, Pereira, Silva, Vasconcelos, filhos, netos, bisnetos. Se seguir a palavra de Deus, essa é a promessa. Estará diante de mim não só os céus, mas também a terra nova, e toda a posteridade que vier daqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Ele continua no verso 23, profeta Isaías, no capítulo 66 ainda. E será que desde uma lua nova até a outra, vai ter versões aí que vai dizer de um mês a outro. Tá? E desde um sábado até o outro. Presta atenção nisso. Aqueles que dizem que o sábado não existe mais. O que vai acontecer na nossa terra? O que vai acontecer com a nossa posteridade com relação a isso? Vão estar diante do Senhor quando? Diante dele quando? A cada semana, a cada sábado. Virá toda a carne. A adorar perante mim. Quem é que diz, irmãos? Quem é pastor, quem é o ser humano para dizer que não vai ter o sábado na eternidade? Isso aí é no Velho Testamento e é uma profecia para o futuro. Claro. Aqueles que dizem essas coisas estão familiarizados com a verdade? Ah não, mas na morte de Cristo cessou o sábado. Onde está escrito? Para dar um aval a isso, alguma Bíblia aí abra em Lucas 23, 55 e 56. É só para mais um pouquinho de informação. Nós vamos prosseguir o texto Lucas 23, 56. As mulheres, porém, que tinham vindo da Galiléia com Jesus, as mulheres, porém, que tinham vindo da Galiléia com Jesus, haviam seguido a José, observaram o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado. E em seguida voltaram e prepararam aromas e perfumes, e no sábado observaram o repouso prescrito. Na sua versão diz que E em seguida foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Aqui, nessa versão aqui, interessante, eu não tinha visto essa aqui ainda. No versículo 56 diz: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, como ensina o mandamento em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. É isso. Exatamente. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo, e como o corpo foi colocado ali. tinha morrido já? Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Tem versões para todo gosto, mas tudo vai pelo mesmo. Caminho. E descansou no sábado. Duas versões que estão na língua do povão das igrejas, do mundo religioso. A morte de Cristo deu fim e não existe no Novo Testamento. As duas coisas estão erradas. Porque Cristo morreu e tem validade e está no Novo Testamento. Lucas 23, versículo 56. Meu povo perece por falta De conhecimento.
Aquele que é povo de Deus, que está em todas as igrejas, que tem conhecimento, vão sair. E haverá um só rebanho. Um só rebanho é interpretado como sendo o quê? Qual é a igreja de Deus, o rebanho de Deus? Apocalipse 14:2. Aqui está a perseverança ou a paciência. Tem as duas versões. Os que guardam os mandamentos de Deus, tem a fé de Jesus. Se você está na igreja A, ela guarda o mandamento de Deus e tem a fé de Jesus, é povo de Deus. Você está na igreja B, guarda o mandamento de Deus e tem a fé de Jesus, é povo de Deus. Esse povo vão se unir. Se há, como é que diz o nome? Um CNPJ. Se há um CNPJ na igreja A, outro CNPJ na igreja B, e o povo de Deus que não estão ligados a CNPJ, guarda o mandamento de Deus, tem a fé de Jesus, une-se o quê? O povo de Deus da igreja A com o povo de Deus da igreja B. Esse é o rebanho de Deus. O problema, pastor, é que nas outras igrejas não cultuam o sábado, né? Não cultuam o sábado. Isso. A questão que é confundida é só o seguinte. O apóstolo Paulo diz assim, não é o costume do povo de Deus deixar de congregar. Né? Porque há pessoas que pegam esse texto bíblico escrito e acaba se isolando e não congrega. Aí deixa também com mais um mandamento. Congregar e descongregar. Mateus 18, 20. Né? Isso. Então, aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos, lembrando de uma coisa, o mandamento de Deus não é só 10 não. É só para lembrar para os irmãos aqui. Tiago 2,10 diz assim, aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado. Aí vamos dizer assim, eu guardo os 10 mandamentos. Sim. Será que guarda? Congrega? Porque está escrito em Sofonias 2, versículo 2, congregai-vos, né? Uma nação que não tem pudor, outras versões, não tem desejo. Congregai-vos antes que saia o decreto. Porque quando sair o decreto, ele não vai mais ter a oportunidade de congregar. Nem sequer às vezes as pessoas sabem que decreto é isso. Está bem na frente. Volto a dizer, quem está acompanhando nos jornais está vendo que logo vai acontecer o que nós estamos falando. Antes que saia o decreto. É no sábado que é para o povo de Deus se reunir. Porque que lá o Senhor já havia profetizado, orai para que, Mateus 24, orai para que a vossa fuga não se dê nem no sábado, nem no inverno. Dois momentos que não é propício para a fuga. E o que vai causar essa fuga? Decreto. Um decreto vai sair, vai causar uma fuga entre o povo de Deus. E antes que saia o decreto, congreguem. Criem hábitos de congregar. Porque quando sair o decreto não vai ter mais hábito e aí de repente não vai poder mais ouvir a palavra de Deus. Diz que as pessoas vão dar uma fome tão grande, uma sede da palavra de Deus, e vão sair de um lado para o outro, do norte para o sul, do leste para o oeste, atrás da palavra de Deus, não encontrarão. Quem garante se não é depois desse decreto que aqueles que queriam saber de alguma coisa não se dispuseram a saber enquanto era tempo? Marcelo, dá a entender é que aqueles que não têm conhecimento da palavra buscarão a palavra, mas não encontrarão. Diferente daqueles que já conhecem a palavra e estão buscando. Então não se enquadra os que conhecem a palavra, né? Por isso que a Bíblia ela é um mistério para muitos que tentam entender, mas que não têm sinceridade no coração, não vão entender. Ou seja, aquele que tem fome e sede de justiça, né, está lá em Mateus capítulo 5, no sermão da bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados.
Mas bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que correm atrás. Mas aqueles que não têm fome e sede de justiça, quando tarde demais for correr atrás, vão achar? Olha como é que é a palavra de Deus. Tem outra parte que diz assim: buscar o Senhor, então você pode achar, né? Invocar enquanto ele está perto. Isso. Que vai ter um momento que ele não vai estar mais perto. E tem outro texto que fala que aqueles que buscam ele de todo o coração, né? Está próximo. Exato. Buscar enquanto se pode, que depois eles vão querer achar e não acham mais não. Onde está o povo de Deus que poderia transmitir o conhecimento que recebeu da parte de Deus? A pressão foi tão grande que eles caíram fora. E agora o povo lá na bagunça acontecendo, praga, um monte de coisa caindo. E eles agora querendo a palavra. Cadê a palavra? Só quem pode dar é quem tem. Quem não tem não pode dar o que não tem, não. Nesse tempo aí já a aprovação já vai estar Exatamente. travada. Não vai ter mais. Quem está salvo, está salvo. Quem não está, não Exato. Não vai ter mais intercessor, então não adianta nem eles Sim. aprenderem a palavra. Uhum. Deus não recebe essa palavra. Tem muita desculpa também, irmão. Porque aquelas mensagens que a gente prepara, antes era assim: a gente mandava o texto. Aí não, porque a minha leitura é pouca, né? E aí eu não consigo ler. Aí a gente decidiu começar a gravar. Aí não, que enche demais a memória. Sempre não manda de jeito nenhum, né? Irmão, só falando agora do texto de Isaías, né? Fala lá sobre de sábado, né? Um sábado até o outro sábado, todos virão diante do Senhor para adorar a Deus, né? E aí é o que muitos falam hoje, que o sábado ele foi um mandamento dado lá para os judeus, para Moisés, que não tem nada a ver conosco, né? Mas isso cai por terra porque não tem uma base bíblica de dizer que foi feito só para eles lá. Marcos 2,27, o próprio Cristo disse assim, ó: o sábado foi estabelecido por causa da humanidade. Essa versão aqui já está bem explicada, porque em outras versões diz que o sábado foi feito por causa do homem. Quer dizer que é só o judeu que é homem? Só no judeu que tem humanidade? Israel? Não. O sábado foi estabelecido por causa da humanidade, e não a humanidade por causa do sábado. Então Deus, antes de existir Moisés, antes de existir povo, antes de existir o pecado, Ele instituiu o sétimo dia. Então esse mandamento é para toda a terra. Lembra lá de Zacarias 5, né, que fala que aquele rolo voante, ali estava a maldição, que ali contém a lei de Deus. E quem não cumprir aquela lei vai estar debaixo de maldição. E como o irmão citou aqui, Tiago 2,10, aquele que diz guardar toda a lei, mas tropeça num ponto, ele torna-se culpado de todos, né? Então o inimigo, ele sabe disso. Mas, como o irmão falou também, que muitos que estão espalhados por aí, em toda essa cristandade, eles vão ouvir a voz de Deus. E aqueles que são de Deus vão atender a voz. E vai sair. Porque está escrito: sai dela, povo meu. Em todo lugar tem povo de Deus sincero. E esses que são povo de Deus sincero vão ouvir a voz de Deus e vão sair. E vai seguir os filhos de Deus que estão seguindo no verdadeiro caminho. Porque a gente sabe que evangelho tem vários, mas o evangelho eterno, ele é só um. Não tem dois, ele é um só. Então esse evangelho eterno que o povo de Deus espalhado nesse mundo estão atrás, os verdadeiros. E que na hora certa, cada um daqueles que é povo de Deus, que é filho de Deus, eles vão ouvir a voz do Senhor e vão se retirar. Só complementando aí, tem um trecho de uma meditação que a senhora White escreveu que se todos entendessem o mandamento do sábado, não existiria ateu. Atrelado a isso que o irmão está dizendo, por que não existiria ateu? A gente sabe que existem inúmeras religiões, inúmeros deuses, e esses deuses dessas religiões também criam lá seus mandamentos. Mas o sábado, ele é um mandamento específico que identifica o Deus de Israel como criador de todas as coisas, todo o universo.
Então, por que ele foi feito por causa do homem? O sábado foi feito por causa do homem, como o irmão disse, antes mesmo de existir pecado, ele foi estabelecido. Era justamente para lembrar que o Deus de Israel é que fez todas as coisas. Porque está escrito lá no mandamento: observar o meu sábado, né, para saber que ele criou todas as coisas. Então, por que não existiria ateu? Porque todo mundo iria entender que o sábado é o dia do Deus que criou todas as coisas, o Deus de Israel. Na verdade, alguém pode dizer assim, e por falta do conhecimento, até podemos dizer, tem até razão, por falta de conhecimento. Quando se lê, Jesus diz assim, como lê? Quando se lê Tiago 2,10, que guarda toda e tropeça em um, torna-se todos, toda ela. Aí alguém diz assim, impossível, um homem guardar. Se olhou o homem, mas esqueceu de que aquele que viveu toda a lei está batendo no coração e querendo viver ela de novo por nós. Jesus veio como homem para provar que a gente não consegue. Consegue, exatamente. Então, se alguém diz assim, eu não consigo, pois agora é a hora de você dizer assim, agora eu vou buscar quem consegue. Porque olhando para o homem não consegue ver, não. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo diz assim, sem mim, nada. Então, se é nada, você pode guardar o sábado sem Cristo. Você pode honrar teu pai e tua mãe sem Cristo. Qualquer um dos mandamentos. Então, aquele que tropeça no ponto, torna-se o culpado de todos os outros pontos. Observando agora João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 3. Eu já estava estranhando porque João 1, verso 3 diz que fala do intermédio de Cristo todas as coisas foram criadas. Né? E de repente aqui está dizendo o quê? O que vimos e o que ouvimos. Por exemplo, aqui os irmãos estão vendo isso aqui, né? E estão ouvindo agora porque eu vou falar agora. O que Cristo, na verdade, falou por intermédio de João. O que vimos e o que ouvimos. Isso nós anunciamos para vocês. João falando, agora eu falo dessa manhã, as mesmas palavras de João. O que eu vi e o que eu anuncio, conforme está no plural, ouvimos, tá? E anunciamos, para que também vocês tenham comunhão, tenhais comunhão conosco. Por que o povo de Deus vão falar as mesmas coisas, dar o mesmo parecer? Exatamente isso. Porque eles vão ver as mesmas coisas, eles vão ouvir as mesmas coisas, vão dar o mesmo parecer, vão anunciar às pessoas para ter comunhão com eles, porque o rebanho de Cristo vai ser um só. Amém. Para ter comunhão conosco. Não é ter comunhão com qualquer pessoa, não, com seguidores de Cristo. Aqueles que são discipulados por Cristo e seguem a palavra de Cristo, para que também o mundo tenha comunhão com eles. E de quem era a comunhão dos apóstolos? E a nossa comunhão, a deles e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vocês lembram quem era o nome de quem estava na festa, 144 mil? Aí não fala. Aí é importante ressaltar que não fala o Espírito Santo aí, né? Mas nós vamos lembrar do Espírito Santo agora. Porque ele que nos guia, né? Tudo é verdade. Mas aqui vocês viram quantas pessoas aí? Quantos estavam na festa dos 144 mil? Quem estava sentado no trono? Vai falar mal de nós por quê? Estou falando mal de nós ou da Bíblia?
Jesus Cristo disse assim, não é de vocês que eles estão falando? Está escrito aqui. Agora quer ver? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Quem é que quer entrar? O Espírito. Mas quem é que fala? É o mesmo. Depois que vocês falam, né? É a mesma Depois pessoa. a gente vê de vocês. 6:19, né? É. Falou de manhã. Quem é que fala? Então vamos analisar. Jesus fala. Mas esse que diz, esse estou à porta e bato, não é Jesus mesmo falando? Não tenho dúvida que é ele. Mas quem é que quer entrar no nosso coração? É aquele mesmo que está batendo. E nós somos morada de quem? Por que você não diz assim, somos morada de Jesus? É isso mesmo. Morada de Jesus. Em espírito. Ali que eu visto parece um talento. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertencemos a Ele por criação, que foi Ele que nos fez, através de Adão, e pertencemos por redenção, que foi Ele que nos redimiu, através de seu Filho. E foi através de seu Filho também que Ele criou todas as coisas, inclusive o Adão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Isso nós não podemos esquecer. Mas em outra parte, o apóstolo Paulo diz assim, nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Para nós ter paz com Ele. Com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, irmãos. Vamos ver aqui João 14, versículo 23. Essa aqui, irmão, vou só ler aqui um texto aqui que eu acho muito bom com relação ao Espírito, né? Que o senhor falou que o Espírito que quer entrar dentro de nós é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, né? Ezequiel 36, 27, o Senhor diz assim: e porei dentro de vós o meu Espírito, Espírito de Deus, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Olha aí quem é que vai fazer a obra. Nós, sozinhos, sem o poder do Espírito Santo, nós não temos poder para guardar, não. Mas quando esse Espírito aqui for derramado em nós, aí sim, aí vamos estar fortalecidos pelo poder do Espírito. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 15, 14 diz assim: se vocês são meus amigos, fizerem o que eu vos mando. 14, 15, mesmo João. Se me amais, guardareis o quê? Quem fala isso? Jesus. Agora o texto foi dito pela irmã. João 14, 23. Quem é aqueles que amam a Cristo? Os que guardam a sua? E aqueles que guardam a sua palavra são amados de quem? O Pai. Tem quantos aí? 2. E aí viremos, plural. Olha aí 3, não. Olha aí 2. É o Pai e o Filho. E viremos para Ele e faremos nele. Somos morados de Espírito Santo. E nessa presença espiritual do homem está a presença de quem? Do Pai e do Filho. A Bíblia está errada? Estamos falando diferente de João?
O Pai e o Filho, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Quem foi que disse isso? João. E o mesmo João diz a mesma coisa na mesma linguagem que foi lido ali. Aqueles que me amam serão amados de mim, e aí eu e meu Pai viremos para cada um de vocês, faremos vocês moradas. E somos templo do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito. Estou batendo no coração de vocês para mim entrar na casa que são vocês. É isso que ele está querendo dizer. Exatamente. E como é que o Espírito Santo entra em nosso coração? Quando a palavra dele está entrando. O Verbo, que antes estava com Deus, que era Deus, que era Espírito, que é Espírito, ainda não deixou de ser e entra em nosso coração, através da batida, através da palavra de Deus. 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios 3,16. Isso. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E quando o Espírito de Deus habita em nós, é o Pai e o Filho que está no nosso coração. É simples de entender. Agora se torna tão complicado porque as pessoas aprenderam de seus líderes, de seus ensinadores, de forma errônea, e são preconceituosos e não escutam mais Deus. Nem sabe nem quer saber, né? Só quer ouvir a voz do homem, não a voz de Deus. E Gálatas 4,6 vai dizer também, né? Sim. O Pai envia o Espírito de seu Filho em nossos corações. E que clama Abba Pai. Quem foi aquele que disse Abba Pai? Okay. Mateus 11, 27. Olha, irmãos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Quem é que está dizendo isso? Jesus. O que foi entregue para Jesus Cristo? Todas. Foi quase todas, não. Foi todas mesmo. Todas. E ninguém conhece o Filho. Senão quem? Só tem um ser que conhece o Filho. Quem é ele? Gente. O que é que isso quer dizer? Não tem outro que conhece. Se o Espírito Santo é outra pessoa distinta, que nós vimos aí em João capítulo 14, versículo 23, que apresenta o Pai e o Filho. Não uma distinta deles. Mas se ele é uma pessoa distinta do Pai e de seu Filho, então outra pessoa conhecia o Pai, não? Mas como eu sou guiado pela palavra de Deus, eu vou entender o que a palavra de Deus diz. Ninguém conhece o Filho. Só quem conhece? O Pai. Esquece o que os homens estão dizendo. Ou então não serei povo de Deus. Teve alguma mudança do Antigo Testamento depois de hoje? Deus habitava no tabernáculo hoje. É porque lá exatamente o tabernáculo terrestre, Teve alguma mudança ou não? lá significa exatamente o símbolo de que nós somos esse tabernáculo de Deus para Era a morada dele lá, né? morada dele. Nova aliança. Lá sempre foi o homem que, ele diz assim, faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, em outras palavras, né? Não que Jesus habite em santuário feito por mão de homem, não porque foi aquele que Moisés fez que Jesus ia habitar, não. Ele ordenou, né? Não, ele queria, na verdade, que o homem compreendesse que ele queria habitar nele, no coração do homem, lá no passado já. A mesma coisa hoje. Mas lá ele habitava no santuário. Habitava no coração humano. Só que lá ele mandou fazer para exatamente eles compreenderem esse símbolo. Então, eu entendi errado. Entendi que ele teve a mudança na morte de Cristo. Não. A mudança que houve na morte de Cristo é que o serviço típico desse serviço de santuário terrestre deixou de existir, para que agora os homens compreendessem que existe um santuário celestial. Mas nunca perdendo de vista que é o homem a quem Deus fez a sua imagem e semelhança, que é o local de sua habitação. Diz que todos os seres criados, do menor até o mais alto, será feito. Diz que foram feitos para ser habitação de Deus.
E o homem que foi feito a sua imagem e semelhança é um verdadeiro significado para essa questão do santuário. Jesus Cristo, como homem, morreu no lugar do homem, subiu ao céu e está sentado à direita do Todo-Poderoso, intercedendo por nós no santuário celestial. Isso como homem, e após morrer, ressuscitou, subiu ao céu, ficou glorificado, né? E agora, como Deus, que Deus é Espírito, como Deus, Ele agora trabalha no santuário humano, dentro da alma. E quando Ele faz isso, não vem só Ele, vem o Pai e o Filho de Assis. João 14, 23. Viremos e faremos morada. Olha como é simples. Simples entre aspas. Porque está buscando o assim diz o Senhor. Para aqueles que não querem escutar a voz de Deus, é impossível. Então, vamos entender melhor o texto. Quem é que conhece o Filho? O Pai. E ninguém conhece o Pai senão somente o Filho. Então, quem conhece o Pai? Só o Filho. Quem conhece o Filho? Só o Pai. E agora nós entrando como esse aqui. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Se ele quiser revelar para mim e para ti, ele revela. Mas nas nossas limitações. Agora, plenitude só do Pai e do Filho. E nós só vamos entender acerca do Pai e do Filho através do seu Espírito. Se eu disser assim, o Espírito do Rondinelli, eu estou falando de outro Rondinelli? Não. Estou falando de quem? Dele mesmo. E o que está escrito acerca do que a Ellen White falou? Depois abra bem aí, irmã, para não dizer que foi a Ellen White, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 21. A Ellen White diz assim: o Espírito Santo é Ele mesmo, despojado ou despido da personalidade da humanidade e independente dessa humanidade. Atos 20, 28. Achou? Vê o que diz a versão sua também. Cuidem de vocês mesmos. Cuide de vocês mesmos, diz Cristo. E de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele resgatou com o seu próprio sangue. Tá. Cuidem de vocês mesmos. Cuide de cada um de si. E de todo o rebanho. Cuide dos outros também. No qual o Espírito Santo os Porque o colocou. Espírito Santo escolheu vocês como bispos. No qual o Espírito Santo o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de O Deus. Senhor colocou vocês como bispo para pastorear. A qual ele resgatou com seu próprio sangue. Ele resgatou com seu sangue. Espírito Santo. Aí Espírito tem sangue? Aí então só pode ser o Cristo. O humano. A minha parte, uma delas é essa. É porque vai variar em algumas versões, mas a gente vai Comprou. pesquisando de acordo com aquilo que a gente entende no seu sentido de melhor compreensão. Não é segundo o que nós queremos. Não pode ter isso na mente, não. Eu vou querer essa versão porque é assim que eu quero. Não, esquece o eu quero. O eu do homem deve estar afastado dessa situação. Deixa Cristo trabalhar em nossas vidas. Deixa Ele nos guiar. Se alguma coisa é doce, não tenha ela como amarga. Se uma é amarga, não tenha como doce. Se Cristo diz que é doce. Se Ele disser amargo, é amargo. Não vamos querer escolher segundo nossas escolhas, as nossas concupiscências, porque dá errado.
Ok? Então, se o Senhor quiser revelar para nós, Ele vai revelar. Então, Oséias 6, verso 3 diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Foi que lembrou aí? Alguns não lembrou de algum tempo? Lembrei do seu... 2 Coríntios 2, 17. Lembrei foi dos seus vídeos. O Senhor é Espírito. Onde está escrito O Senhor é o Espírito. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor é o quê? Então, sigamos e prossigamos em conhecer o Espírito, que vos constituiu o bispo, que comprou a igreja com seu sangue. Deu para entender? O Senhor é Espírito. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Continua Oséias 6,3. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Para nós há um só Deus, o Pai. Para nós há um só Senhor, Jesus Cristo. Então a linguagem estava certa quando disse que o Espírito Santo é o próprio Cristo. 8,6. Para nós, porém, Para nós. Então vamos voltar aí pode ter vários. para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então quem está falando aí? Apóstolo Paulo. Para nós. Não está falando pelos outros não. Está falando por eles. Como nós fazemos parte do mesmo grupo, com o mesmo entendimento, com o mesmo pensamento, nós vamos dizer as mesmas coisas. Dá o mesmo parecer. Nós, para nós, há um só Deus o Pai. E também para nós, há um só Senhor. Como é o nome? Jesus Cristo. Para nós é assim. Não vai à igreja e pensa assim, não sei o que. Não interessa. Para nós é assim. Por que é assim? Porque é assim diz o Senhor, está escrito. Isaías 8:20 diz o quê? Isaías 8:20? A lei dos testemunhos. Vamos ver as versões agora. Vamos ter versões de todo tipo. Como é que está a sua versão? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Há luz neles? Se eles não falarem de acordo com a lei, há luz neles? Não. Se eles não lerem de acordo com o testemunho, que é os escritos dos profetas, há luz neles? Não. Então em quem haverá luz? Naqueles que seguem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz. O próprio Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Não é assim? Vê o verso 16. Essa aqui fala aqui, esse aqui fala diferente. Deixa eu repetir aqui. Há a instrução e há o testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente não nascerá para eles a aurora. A luz. É aquela questão, a instrução que foi dada para Moisés, verso 16. Conserva fechado o testemunho. Sela a instrução entre os meus discípulos. Fechado o testemunho. Vê o que diz esse fechado do testemunho aqui. Segue o que, só? Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Na minha diz Resguarda o testemunho.
Sela a lei no coração dos meus discípulos. Para selar, quem é o selar? Carimba. Quem é discípulo de Jesus aqui tem carimbado no coração a lei de Deus. Pode mexer, virar. Quando Deus só disser assim, os meus para cá, os bodes para lá, os cabritos para selado. Está marcado. O que é que diz Ezequiel 20:20? Sela a lei no coração dos meus? Ah, mas foi só por discípulo de Jesus? Não. Aí é Isaías. Se é só por Velho Testamento, não valeria por discípulo. E ele disse no coração dos meus discípulos. Santificar os meus salvos? Por quê? Servirão de sinal. Está aí o selo, irmão. Olha, selar no coração do meu discípulo tem a lei. E dentro dele tem um mandamento que é um sinal. Entre Deus e o seu povo, qual é? Eis a razão. Porque lá na eternidade vai existir. Porque nós vamos para diante de Deus de um sábado a outro. E toda a carne irá adorar perante o Senhor, diz ele. Entenderam agora o porquê? (16 de quê? Céu. Confirma, né? Confirma. É uma confirmação que eles terão no coração de uma forma que eles enfrentaram até os tribunais. Isso. Esse aqui, como eu falei muito na primeira parte, nós vamos pular aqui para a segunda. Nós vimos que o Senhor é Jesus Cristo, nós vimos que o Senhor é o Espírito, nós vimos que, pelo menos está escrito em Salmo 100, verso 3, saber que o Senhor é Deus. Está escrito também em João, o Espírito, Deus é Espírito, né? E quando diz então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é para conhecer Jesus, é para conhecer Deus, é para conhecer o Espírito. A sua saída, em algumas versões diz, a sua vinda é certa, como a alva, como o amanhecer. Anoitece e nós temos a certeza que amanhece. A alva é certa. E ele a nós virá. Ele quem? Aquele que nós procuramos conhecer. Ele a nós virá. Quem é que vai vir a nós? Olha só. E ele a nós virá como a chuva. Como chuva serôdia que rega a terra. Representado símbolo de quem? A chuva? Espírito Santo. O Senhor. 2 Coríntios 3, 17. O Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. A nós virá. Como a chuva. Assim como o alvorecer é certo, a vinda dele também a nós, em forma de chuva, serôdia, é certa. Amém. Nós já citamos esse texto, de 1 Coríntios 1, 24. Os chamados, Deus não faz acepção de pessoas, Ele chama gregos, também chama romanos, chama gentios, chama naturais, chama estrangeiros, para os que são chamados. Muitos são chamados, mas poucos os. Dentre judeus e gregos, são poucos. Os escolhidos são poucos. Mas ele chama a ambos, sem acepção. Porém com regras. Aquele que não quer a regra de Deus, não vai estar escolhido não. Pode estar chamado, escolhido não. Quem é escolhido segue a vontade de Deus. Se nós todos nós que possamos ser povo de Deus, ok. Problema nenhum dizer que é povo de Deus. Mas está escrito que Israel que nem areia do mar. Povo de Deus, tem muita gente. É que nem areia do mar. Mas só será salvo um restinho da vida. Irmão, será se Paulo escreveu só para judeu?
Não. Ainda em 1 Coríntios capítulo 1, versículo... Já no comecinho aí, versículo 1 e 2. Escreve assim, ó, Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes. Aí ele vai dizer aqui para quem que ele está escrevendo, no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Amém. 1 Coríntios 1, 2, né? 1 Coríntios 1, verso 1 e 2. Então, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a quem? A Cristo. Nós vamos pregar para os judeus, é Cristo. Se bem que eles possam não aceitar, mas é Cristo não. Gregos, Cristo. Por que Cristo? Porque Cristo é o poder de Deus. Quem é o único que pode nos libertar? Deus, através de quem? Seu poder. Quem é o único que pode nos orientar o que é a verdade? Deus, através de quê? O poder de Deus. Mas deu para entender o que é poder de Deus aqui? O Cristo, que é o Espírito, que é a palavra. E Ele é digno de toda honra, toda glória e todo o poder. E sabedoria de Deus. Cristo também, além de ser o poder de Deus, é a sabedoria dele. Quem recebe Cristo recebe a sabedoria e o poder de Deus, do alto. Sem Cristo não chegamos a lugar nenhum. Sem mim nada podeis fazer. O apóstolo fala assim, tudo posso naquele que me. Agora com o poder de Deus e com a sabedoria de Deus, agora tudo é possível aos que creem. E se crer, nós cremos no de Deus, na sabedoria de Deus, no escrito, no assim diz o Senhor. Sem a lei e o testemunho, ou seja, sem a instrução, de acordo com a Jerusalém, sem a sabedoria que vem do alto, através da lei de Deus, através dos escritos dos profetas, porque só foi dois pontos que escreveram a Bíblia. Um foi os escritos feitos pelos os profetas, instruído por Deus, claro. E o outro punho foi o próprio punho de Deus. A lei de Deus ele não confiou nem mesmo aos profetas. Foi ele mesmo. Pegou lá a pena e escreveu os 10 preceitos. O resto os profetas escreveram. A palavra de Deus ela é tida como que? A lei e o testemunho, que saiu do dedo de Deus e que saiu do dedo dos profetas, chamado de testemunho. A lei e o testemunho. E o testemunho é o quê? Se nós olharmos o que está escrito em João capítulo 5, versículo 39, examinar a Escritura, porque julgaste nela a vida, e são elas que de mim testificam. Olha o testemunho. Os profetas escreveram o testemunho de Jesus Cristo. E não tinha nem Novo Testamento na época, para vocês terem uma ideia. Jesus escreveu isso aí. Examinai, em outras palavras, examinai está escrito nos escritos antigos. Porque lá está escrevendo a meu respeito. É de mim que está escrevendo. A testemunha é de mim. Isaías 45, 21. Anunciai e chegai-vos e toma conselho, todos juntos. Não é um jeito do outro, é uma toalha diferente, não. Todos juntos toma conselho. Quem é o conselheiro nosso? Cristo. O Deus forte, Pai da eternidade, Cristo. Tomai conselho todos juntos. E agora diz, quem fez ouvir isto? Desde a antiguidade. Quem fez vocês ouvir isto? Vocês estão escutando desde a eternidade. Quem desde então o anunciou?
porventura não sou eu? Vamos entender quem é esse personagem. O Senhor? Quem é esse? O Senhor. Saber que toda... Olha só, saber... Lá em 1 Coríntios 8:6. Para nós há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Porventura não sou eu, Jesus Cristo, que fez ouvir isto desde a antiguidade? No Antigo Testamento fala de Jesus Cristo em todas as páginas. Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Você está dizendo que o Pai não é Deus? Ah, não. Falta a nossa compreensão, agora entrar aí. Não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador. Quanto Salvador nós temos? Não, não dele. Pois esse Salvador está dizendo o seguinte: não há outro além de mim. Tem outro Salvador além de Jesus Cristo? O Salvador Jesus Cristo é Deus ou não? E tem outro Consolador igual a Cristo? Não tem. Então, porventura, não sou eu o Senhor que anunciou isso para vocês? Que fez ouvir isso para vocês? Como é que o Deus do Antigo Testamento é um e do Novo Testamento é outro? Onde foi que entrou essa heresia? É dois deuses, um do Antigo Testamento. Para nós é um só Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8:6. Salmo 106:21. O que aconteceu, irmão, foi que esqueceram do Salvador. Há outro Salvador além de mim? Há outra rocha que eu conheço? Há outro Deus senão eu? Esqueceram-se de Deus. Essa é a razão porque está assim. O povo se esqueceu de Deus, seu Salvador, que nos anunciou isso. Esse mesmo Deus que nós nos esquecemos dele, que é o nosso Salvador, foi ele que fez grandezas no Egito. Foi ele que deu a lei de Deus no Monte Sinai a Moisés. É essas mesmas escrituras que testificam dele. Estou olhando ali o relógio, já parou. 43 verso 10. O relógio parou não. Parou, né? Parou o tempo aqui. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. De novo, diz o para que eu saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Para alguns aí não é o mesmo, não. Diz que é um, diz que é outro. Um lá atrás um, aqui é outro. Para nós é o mesmo. Porque está escrito. Se eu sou o mesmo. E que antes de mim Deus nenhum se formou. Vamos raciocinar bem. Se formou. Preste atenção nesse verbo. Formar. Deus nenhum se formou. A irmã White, ela diz que o Filho de Deus, ele é Deus na infinidade. Se é na infinidade, não houve formação nenhuma aí, né? Nem começo, nem fim. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era? Infinito. Na infinidade, o Filho de Deus era Deus. Mas não na personalidade. Porque na personalidade
Entendeu? Mas não entende assim de primeiro, não. Você não tem uns 10, 15, 20 estudos para poder botar isso na cabeça. Antes de mim, nenhum Deus se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Porque não há outro além de mim. O Pai, o Filho e ninguém mais. Nem antes e nem depois. Vou concluir. Isso aqui era um estudo para a vigília, né? Só chamando a atenção aqui para a rocha. E vamos fechar com isso. Eu sou o Senhor. Você sabe qual foi a palavra que foi usada na hora de entregar os mandamentos para Moisés? Ele se identificou desse jeito inteiro. Ele é o mesmo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aquele Salvador esquecido, que fez grandezas no Egito. Eu sou o Senhor e não há outro. Isso aqui, se você for ler Salmo 110, verso 1, você diz, contradição. Não. Disse o Senhor ao meu. Então o meu Senhor diz o seguinte: eu sou o Senhor de vocês e não há outro Senhor para vocês, não. Está dizendo que o Pai não é Senhor? Não. O Pai é Senhor dele. E ele, Jesus Cristo, é o meu e o teu. E ele está dizendo: eu sou o Senhor e não há outro. E fora de mim não há Deus. Sabe por que ele disse que fora dele não há Deus? O Pai estava nele. Fora dele não tinha Deus. A personalidade de Deus a personalidade do Pai era manifestada nele. Fora de mim não há Deus, ainda que tu não me conheças. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Ele continua. 2, 3, 4, 5 até 10. Esse é o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não só uma lembrança aqui do texto que reforça o que o senhor está dizendo aí. É a questão de Cristo, né, de existir muito antes de todas as coisas, né? O próprio Velho Testamento já fala de Cristo. Lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, ali é dito que o Espírito de Cristo era que estava instruindo os profetas. É ele que estava no Velho Testamento já comandando todas as coisas. Não é a partir do Novo Testamento, não. Interessante esse texto, que fala que ele estava instruindo os profetas a falar dele mesmo, Cristo, que viria na terra para morrer por nós. E ouvir a música. E por último nós fazemos uma oração.